Olá! No vídeo de hoje vamos dar continuidade à exploração de diagramas da UML, falando especificamente em diagrama de classe, ou de classes. E quando ele é usado, quando é que ele deve começar a pensar nele, depois que você já tem os requisitos, casos de uso, entre outras coisas. E nós vamos então continuar estudando, fazendo a leitura do nosso exercício ali, que é o Clube da Leitura, e depois pensar em MVC, Design Patterns e algumas dicas para começar a modelar o seu diagrama de classes. Então vamos lá, só recapitulando do vídeo anterior, o estudo do Clube da Leitura envolve a criação de uma pequena aplicação para um pré-adolescente, uma criança que tem um controle, quer fazer o controle das suas revistas que são emprestadas para os seus amigos, e essa criança pediu ao seu pai para que montasse essa aplicação. E essa aplicação ela precisa controlar algumas coisas. Por exemplo, o empréstimo, a revista, o tipo de coleção, a caixa onde a mesma é guardada, entre outras informações, com algumas informações específicas de dados que devem ser guardados e consultados depois. Bom, quando você pensa então em modelar o diagrama de classe, você já deve partir do princípio, já deve ter modelado no mínimo os requisitos funcionais, os casos de uso, não só o modelo UML como descrito a narrativa de como vai funcionar, ter feito o protótipo de tela, como você acha que vai funcionar aquela tela, enfim, e também ter pensado no modelo de dados, como é que vai ser armazenado essas informações num banco de dados como uma SQL, Oracle, SQL Server, enfim, como é que vai ser organizado as suas informações em um banco de dados, tá? Esses são, quando você tem isso, você tem um ponto de partida para então partir para a modelagem de diagrama de classe, pelo menos tendo as entidades, que vão ser representadas, lembrando que não tem como representar 100% um modelo de dados SQL, relacional, num modelo orientado a objetos. Há conversões, você tem que fazer adaptações para atender as duas abordagens. E depois disso, você também tem que pensar, e aí entra o Design Patterns, os padrões de projeto, o MVC. Como organizar suas classes, já que você mapeou as tabelas para classes, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco, os diagramas como ficaram, mas você não pode ter só o mapeamento das tabelas para aquilo ali, porque cada objeto que for criado equivale a um registro do banco de dados. Mas como é que eu mapeio as operações em cima daquele banco de dados? Como é que eu faço o controle, o que é clicado na tela, e como é que isso vai parar no banco de dados? Então ainda você tem que ter mais algumas classes que estão dentro desse conjunto MVC, de Model, View e Controle, modelo, visualização e controle. Então basicamente você ainda tem que pensar, além de uma classe que mapeia a sua tabela, uma entidade, você ainda tem que pensar uma classe que pode adotar o padrão DAO, Data Access Object, que é uma classe responsável pelas operações de SQL. Você ainda pode pensar numa classe de controller, que é o meio de campo entre a saída de dados e o banco de dados, e ainda a sua view, a sua tela, como é que essas informações vão ser visualizadas, certo? Se isso vai envolver uma página web, se isso vai envolver uma tela de computador, enfim, a sua view ainda, pegando o gancho aqui, poderia ser, se for web, ainda poderia envolver CSS, JavaScript, enfim, e assim como a sua tela, dependendo do contexto que você vai trabalhar, você ainda pode ter arquivos XML e etc. Então você tem que pensar nessas nuances, tá? Mas é importante, se for para começar, começa com a parte do modelo, já tendo mapeado no mínimo as tabelas do banco de dados, os seus relacionamentos, enfim. Então vamos ver como é que fica. Vamos parar um pouco aqui os slides, esse contexto aqui. E como é que fica isso na prática? Vamos olhar primeiro o modelo de dados. Então está aqui. Com base no nosso exemplo, está aqui o modelo de dados, tá? Então presta bem atenção nesse modelo de dados. Se você quiser fazer um teste, volta lá no começo do vídeo, ok? Dá uma pausa, anota ali os possíveis dados que são guardados
E aqui está a apresentação. Lembra que aqui as tabelas, né, assim como os requisitos, a gente partiu de substantivos. Então aqui, ó, do amigo, o que precisava ser guardado? O código aqui a gente coloca, tá? Essa informação não era necessária lá, não foi descrita assim de tal forma no nosso contexto, né, na nossa narrativa, mas é importante gravar. Ele é a nossa chave primária, então cada amigo tem um código único dentro do banco de dados. Nós guardamos o seu nome, nome do responsável, telefone, endereço e etc. Depois nós temos o empréstimo, que entre as informações ele também tem um número, né? Cada empréstimo tem um número único, a data de empréstimo, a data de devolução, o amigo e a revista, né? Chaves estrangeiras aqui representando, apontando, né, para a chave primária na outra tabela, mesma coisa aqui na revista. Então a revista ainda tem, partindo agora para a revista, um identificador, cada revista tem um número único dentro do sistema, o nome dela, o ano que ela foi publicada, qual caixa ela está e qual é o tipo da coleção. Tipo da coleção tem um identificador dele aqui, um nome, e a caixa tem as informações que precisava, a cor e a cor da etiqueta. Então, está aqui o modelo de dados com base na narrativa. Com isso aqui, você já consegue modelar um diagrama de classe a partir das entidades, tá? Lembrando que nós vamos ter que transformar esse modelo para a ideia de classe. Então, alguém poderia perguntar, como é que vai ficar isso aqui? Principalmente a questão da chave estrangeira, tá? Nós não podemos modelar dessa forma lá numa classe. Então, se você quiser, pausa o vídeo e tente modelar como é que você imaginaria, lembrando, né, que fica muito parecido, tá, a ideia aqui de ligações, e está muito parecido, mas não é igual, lá no diagrama de classes da UML é muito parecido, não igual, as ligações e etc. Mas como é que você representaria numa classe? Se você já viu uns vídeos, né, que temos aí no canal sobre programação em Java, você já deve entender alguma coisa sobre atributos. Como é que você faria essa conversão? Então pausa o vídeo, pensa, né, como é que você modelaria esse diagrama de classe. Se não, acompanhe aqui o nosso raciocínio, né, para ver como é que a gente construiu esse modelo então de classes. Então vamos lá ver. Bom, está aqui o nosso resultado. Vamos comentar algumas coisas. Primeiro, nós modelamos, né, num diagrama de classes aqui usando o Asta, você deve vir aqui em File, você pode ter New, tá? E você pode escolher aqui os diagramas. Deixa eu só, vamos abrir aqui de novo. Cadê o nosso diagrama aqui? Fugiu. Vamos lá. Ah, tá aqui, voltou. Aqui, ó. Melhor dizendo, em vez daquela opção ali, depois que você monta aqui ali, já estava o modelo pronto, né? Mas é aqui, ó, na opção diagrama, diagrama de classe. E aqui você tem as opções, tá? Outro comentário, às vezes o diagrama padrão aqui que vem, ele só vem com os tipos primitivos, tá? Então se eu colocar uma classe aqui, se eu quiser criar um atributo, ele só vem com os tipos primitivos, tá? Do Java, que a gente já viu lá no vídeo sobre Pojo, dentro do canal tem a linguagem Java também, então tem esses tipos primitivos, né, que a maioria das linguagens orientadas a objetos tem. Lembrando que a UML ela não é vinculada a uma linguagem, tá? Ela é um modelo e o modelo se adapta a várias linguagens. Então assim, ó, toda vez que você cria uma classe e apaga aqui do desenho, ele não é apagado do repositório, tá? Repositório do teu projeto. Ele fica aqui, ó. Então, se você quiser apagar alguma coisa, você tem que apagar daqui. Então, botão direito, deletar e etc. Nós criamos aqui umas classes a mais para representar tipos de dados, tipo inteiro, data, enfim, string que não tem, para representar de repente alguma linguagem específica que você queira usar e já modelar com o equivalente, né, daquela linguagem. Mas vamos voltar aqui, ó, vamos dar um zoom aqui, vamos dar uma olhada aqui nesse diagrama. E olha só, aqui vamos pegar o amigo está mapeado a mesma ideia lá do banco de dados, vamos voltar aqui, ó,
Ó, a mesma ideia, só que aqui, por exemplo, no banco de dados, a gente não mistura, não é uma boa prática misturar letras maiúsculas e minúsculas no nome dos campos, tá? E nem colocar uma letra maiúscula e minúscula. Usar, por exemplo, o underline. Já aqui, no diagrama de classes, que estamos pensando numa linguagem de programação orientada a objeto, é uma boa prática usar camel case, tá? Não tem underline aqui. Então, aqui já começa as diferenças na hora de mapear, por exemplo, os atributos. No mais, o tipo de dado, né? No banco de dados é varchar ou varchar2, se for o Oracle, e aqui a gente trabalha com string, inteiros e etc. Como cada uma dessas classes representa, a princípio, uma tabela, uma entidade, nós, a princípio, só teremos métodos gets e sets, né? Não fizemos para todas as classes, só fizemos aqui uma parte para exemplo, mas colocamos aqui no exemplo da caixa, ó, getID e setID. Pronto. Você pode fazer isso aqui para cada um dos atributos, tá? No caso aqui da caixa, 1, 2, 3 atributos terão 6 métodos, gets e set. Eventualmente, se você quiser criar outros métodos à vontade, mas como aqui praticamente essas classes aqui vão representar as tabelas e também, uma vez que você cria um objeto, ele vai representar um registro daquela tabela, né? Não há necessidade de criar mais métodos a princípio, tá? Salvo se de repente você vai trabalhar ali com uma ferramenta ORM, tipo Hibernate ou outra solução, JPA, enfim. Mas se não, getSet atende aí, já que você só vai manipular os atributos que são os campos da tabela equivalente, tá? Mesma coisa aqui para a revista. Agora aqui, ó. Empréstimo a gente acabou não colocando todos os campos, mas você pode terminar, fica como desafio aqui. Mas aqui eu quero chamar a atenção, por exemplo, aqui em empréstimo. Repara só, tá vendo aqui, ó, empréstimo tem ID e tem um amigo. Por que que ele não tem amigo ID como está aqui, né, uma chave estrangeira? Por que que ele não tem amigo ID aqui como inteiro, né, um integer como tal ID? Porque quem tem o ID é amigo. Então, aqui você não vai trabalhar com ID amigo, tá? Como um atributo. Você vai ter que criar dentro do empréstimo um outro objeto que é da classe amigo, tá? E lá dentro, na hora de salvar no banco de dados o empréstimo, você vai pegar o seu amigo, que por sua vez vai pegar o ID e vai passar o valor lá para o empréstimo, tá? Então, não se mapeia aqui diretamente o atributo ID amigo. Você tem que mapear a classe que vai ter esse atributo. Essa é a diferença. Olha aqui na revista. Mesma situação, tá? Aqui ainda faltaria colocar a revista, tá? No empréstimo, então fica a dica. Você pode exercitar, modelar ali esse exemplo. E também mais 2 atributos, tá? Além da revista, a data de devolução e a data do empréstimo, que é o tipo date. Então, para colocar uma classe, né, no Asta, você vem aqui, desenha ela, seleciona por aqui ou por aqui, tá, para o repositório de objetos. Daí tem a aba, procura a aba atributos e vai escrevendo seus atributos aqui. Qual é o tipo de dado? Se não tem o tipo de dado que você quer, você cria uma classe aqui para representar esse tipo de dado, apaga ela do modelo, mas ela fica disponível no repositório. Criou um atributo, o que você vai fazer depois? Você vai fazer as operações que são os métodos. Então, por exemplo, getID, que vai retornar um inteiro. Ok? Se tiver parâmetros, seleciona aqui em específico o método e vem aqui em parâmetros e adicione os parâmetros. Vou adicionar 2 aqui. E eu posso trocar a ordem, né, através dessas setas. Enfim, não tem esse parâmetro. Seleciona a linha, clica aqui na lixeira, apaga. Então, conforme você vai trabalhando aqui, ó, selecionou a classe por aqui, você pode até aumentar, diminuir, enfim. Certo? Então, seleciona a classe, atributos, operação. Terminou? Quer trabalhar com algo específico? Seleciona por aqui, ó, tá? O nome da classe para cada seção para você poder, então, trabalhar. Ok? Vou apagar aqui e vou apagar do repositório também. Botão direito do mouse, excluir. Enfim, a partir daqui, você deve
fazer um diagrama de classe, pelo menos na parte das entidades, que representam uma tabela, e fazer as associações. Outra diferença também. Num diagrama de classe, a gente não tem o n, tá? O n é substituído, tem a mesma ideia, representado pelo asterisco, que indica a maior quantidade, ok? Então, essa é outra diferença. Para fazer essa associação aqui, você vem nessa opção aqui, onde tem várias associações. Cada símbolo aqui representa alguma coisa. Nosso caso é uma associação direta entre as entidades aqui, entre as classes, tá? Representando meio que o relacionamento que também está lá no banco de dados. Então, a última dica é: compare o modelo aqui do banco de dados, né? Monte seu modelo para então montar o modelo de diagrama de classes. Lembrando aqui que nós só mapeamos a parte da entidade, que ainda dentro do conceito de MVC equivale à parte de modelo, tá? Então, cada classe dessa aqui ainda poderia, para completar o conceito de MVC, ter, por exemplo, aqui, amigo. Aqui já está representada a tabela. Faltaria ainda mais uma classe para representar a parte de operações com banco de dados, a parte do DAO. Mais uma classe para fazer o controller e mais uma classe de tela. Então, aqui no nosso exemplo, temos 5 classes representando entidades. Se cada uma tem 4, 5 vezes, né? 4 seriam 20 classes, tá? Que teríamos que modelar. 4 para amigo, mais 4 de empréstimo, 4 mais 4, 8, mais 4 de caixa, 12, mais 4 de revista, 16, e mais 4 tipo de coleção, 20, tá? Sendo que aqui o tipo de coleção já está mapeado, então ainda faltaria controller, a view e o DAO. Mesma coisa aqui, o que no total daria 20. Então, esse seria o modelo total de classes, e cada uma, né, conforme você vai trabalhando as camadas, desde a parte de tela até chegar no banco de dados, cada uma tem um relacionamento, e você não pode chamar diretamente uma classe, por exemplo, DAO só lida com entidades e controller. Uma controller não chama uma entidade diretamente, ainda tem uma hierarquia ali para você não furar, vamos dizer assim, a mobilidade, tá? Então tem algumas mobilidades que você não pode furar. Assim como uma tela nunca vai chamar um DAO diretamente, ela tem que passar pelo controller, tá? São as camadas que a gente vai fazendo na aplicação. E é isso, esse seria uma apresentação rápida de diagrama de classe, mapeando só a parte de banco de dados. Claro que aqui, como a gente falou, falta complementar algumas coisas aqui de empréstimos, mas vocês entenderam a ideia, então tenta terminar esse exercício aqui. Mas o resto é isso, tá? Então essa é a base para se começar o diagrama de classe. É uma boa pedida, né? A gente começar o diagrama de classe sempre já tendo o modelo de dados, os requisitos, né, os casos de usos modelados, concluídos, para então vir para isso aqui. Ok? Então, é isso para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal. Fique bem, fique em paz e até a próxima.